TOC, transtornos relacionados, tipos de TOC e Peer-O. Esse vídeo tem o básico com que você precisa saber em uma boa introdução sobre o assunto. Vamos lá? De cara, pessoal, eu acho importante fazer uma distinção entre o TOC e os transtornos relacionados. TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, por si só, já é um diagnóstico. Eu vejo muita confusão, tanto de alguns profissionais, como também de alguns pacientes que chegam em consultório confundindo alguns dos transtornos relacionados, que às vezes recebem um tratamento diferente do TOC, confundindo com TOC. Então, quando nós falamos sobre transtornos relacionados ao TOC, alguns que são muito confundidos com o TOC propriamente dito. Nós temos o transtorno de escoriação, que o pessoal também chama de skin picking, que é o comportamento de se beliscar, de espremer muitas espinhas ou cravos, de morder o lábio, que por si só é um diagnóstico separado do TOC, mas relacionado a ele. Mas, Carlos, como assim relacionado? Porque são transtornos que costumam estar em comorbidade. Normalmente, quem tem skin picking pode ter também algum TOC na vida, mas o tratamento é diferente e recebe um nome diferente. Nós temos também a tricotilomania, que é o comportamento de arrancar cabelos. Pode ser cabelo do couro cabeludo, podem ser cílios, podem ser sobrancelha, pode ser pelo do braço. Nós temos o transtorno dismórfico corporal, que é a pessoa com obsessão relacionada a defeitos no corpo. Nós temos também o transtorno de acumulação, que são as pessoas que têm extrema dificuldade em descartar, em desapegar de bens materiais. Então, esses são transtornos relacionados ao TOC, mas que não são o TOC propriamente dito. No vídeo de hoje, o nosso foco será o TOC propriamente dito. E para isso, eu vou compartilhar a tela com vocês com os critérios diagnósticos do DSM, o Manual Estatístico dos Transtornos Psicológicos. Então, aqui está o manual aberto na página do transtorno obsessivo compulsivo e os critérios na nossa frente. Eu farei uma leitura guiada e marcar alguns pontos-chave que algumas pessoas acabam confundindo ou deixando de considerar quando pensam em TOC e quando estão fazendo uma avaliação do paciente. Ok, então vamos lá. A. Presença de obsessões, compulsões ou ambas. Reparem nesse ou ambas. Isso significa que não necessariamente ambas precisam estar presentes e visíveis para o diagnóstico de TOC. Pode haver a presença só de obsessões ou pode haver a presença só de compulsões. Um erro muito comum é de que as pessoas acabam achando que o TOC é sempre aquele comportamento estereotipado de uma pessoa obcecada com uma ideia que fica repetindo comportamentos extremamente caricatos, como, por exemplo, o de higienização, de lavar as mãos, como, por exemplo, o de alinhamento, de deixar as coisas arrumadas sempre de determinada forma. Mas vamos dar um passo para trás e vamos ver então quais são as definições propriamente ditas de obsessão e de compulsão. Então vamos lá, verde para obsessões. Obsessões são definidas por pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes que, em algum momento durante a perturbação, são experimentados como intrusivos e indesejados, e que na maioria dos indivíduos causam acentuada ansiedade ou sofrimento. Ok? Então, pessoal, importante dizer que obsessões são pensamentos, impulsos ou imagens. Eu gosto sempre de pensar em pensamento ou imaginação, ok? Eles são muito recorrentes, ou seja, alta frequência, e causam ansiedade, causam perturbação, angústia para a pessoa que é acometida por esses pensamentos, ok? Eles são experimentados então como intrusivos e indesejados. Aqui diz que na maioria dos indivíduos causa acentuada ansiedade. Assim, eu acho que na verdade na minoria não causa, tá? Então todo mundo que tem TOC costuma sentir algum tipo de desconforto quando a obsessão aparece, ok? E o indivíduo tenta ignorar ou suprimir tais pensamentos, tá? Então vamos lá, pessoal. Parte importante do TOC, a presença de obsessões, que são ideias, imaginações
cenas mentais que aparecem e causam desconforto para a pessoa. Agora vamos para as compulsões. Compulsões são definidas por comportamentos repetitivos. E aqui ele dá até alguns exemplos: lavar as mãos, organizar e verificar. Ou atos mentais. Muito importante, pessoal. Algumas pessoas acabam confundindo a compulsão como algo necessariamente visível, como algo necessariamente concreto, quando muitas vezes o caráter compulsivo do toque acontece dentro das nossas mentes. Desculpa, analista de comportamento, mas é quase como se fosse um comportamento verbal em que nós somos tanto o falante como o ouvinte. É o pensamento. Eu gosto de dizer que rola um debate interno. É como se nós ficássemos ali, de fato, debatendo, argumentando com nós mesmos em torno de algum pensamento. E no toque, esse pensamento pode ser a compulsão. Mas vamos continuar aqui. Então, comportamentos repetitivos ou atos mentais que o indivíduo sente compelido a executar em resposta a uma obsessão. Então, pessoal, as compulsões no toque sempre acontecem em resposta a uma obsessão. 2. Os comportamentos ou atos mentais visam prevenir ou reduzir a ansiedade ou o sofrimento, ou evitar algum evento ou uma situação temida que normalmente é elucidada pela obsessão. Entretanto, esses comportamentos ou atos mentais não têm uma conexão direta e realista com o que eles visam neutralizar. São claramente obsessivos, são claramente excessivos. Então, é aquela pessoa, por exemplo, que alinha os objetos de determinada maneira porque ela tem algum tipo de pensamento obsessivo, intrusivo, de que, caso ela não o faça, alguma catástrofe possa acontecer. Perceba que não há uma relação direta, nesse caso, entre o alinhamento dos objetos e o acontecimento da catástrofe. Acontece, pessoal, que em alguns casos, ok, existe uma relação entre o comportamento compulsivo, sim, ok, e a obsessão. Mais tarde nós vamos ver. Então, isso é importante porque surge no consultório, mas não só dessa forma. Nós podemos ter pacientes, por exemplo, que têm uma obsessão relacionada à falência, à perda de dinheiro, de patrimônio, e ele tem um comportamento compulsivo de verificação do aplicativo do banco, de verificação da planilha financeira. Dá para dizer que essas coisas não têm uma relação? Na verdade, tem. Né? A planilha financeira é onde você controla os seus gastos e a sua receita. O aplicativo do banco é onde você guarda o seu dinheiro. Mas perceba que não há uma relação concreta entre fazer esse comportamento repetidas vezes e prevenir que a catástrofe aconteça. Então, existe um certo nível de coerência entre os dois comportamentos, mas não existe uma relação causal entre você fazê-lo e evitar a catástrofe. Tá? Então, muito importante, porque às vezes o toque aparece de uma forma muito sutil, vem muito disfarçada. E é sobre isso que a gente está falando aqui hoje, ok? Então, nós já falamos sobre as obsessões e sobre as compulsões. E nós falamos que elas podem aparecer juntas ou separadas, ok? De acordo com o DSM, tá bom? E aí nós vamos para o critério B, e aqui eu vou separar uma nova cor, que vai ser rosa. As obsessões ou compulsões tomam tempo. E aí a gente começa a falar sobre o que de fato faz com que esses comportamentos e pensamentos se tornem um transtorno, que é o prejuízo na vida da pessoa. Quando uma pessoa tem toque, ela fica presa nesses loopings de obsessões e compulsões de maneira a gastar muito tempo. Ela gasta o tempo dela, ela gasta o tempo das pessoas com quem ela se relaciona, então é de muito sofrimento. Os sintomas obsessivos compulsivos não se devem a efeitos fisiológicos de uma substância. Então, se uma pessoa consumiu algum tipo de droga, de substância, e claramente existe essa relação entre a ingestão e a reação comportamental e psicológica, não se considera o toque. Ali são sintomas trazidos pelo uso da substância. Ok? E D, a perturbação não é mais bem explicada pelos sintomas de outro transtorno mental. Muito comum, pessoal, de pessoas que não têm experiência tratando o toque, avaliando o toque, de acabar confundindo-o com algum outro transtorno, como os transtornos de ansiedade, o TAG, como também algumas fobias. Só que é um pouco diferente.
Normalmente, na ansiedade, existe algum tipo de histórico de aprendizagem relacionado ao estímulo temido, enquanto no toque são coisas que o indivíduo não passou por nenhum tipo de aprendizagem na vida. É uma coisa não contingente, tá? Além das formas de coping, de se lidar com os pensamentos, as preocupações. No toque é muito presente o caráter compulsivo. Existem comportamentos não contingentes, né? Quando eu digo não contingente, é não relacionado racionalmente com a obsessão ou com a preocupação, que ele faz repetidas vezes a fim de neutralizar, de diminuir aquela angústia, ok? Na versão mais atual, existe uma discriminação entre o toque com insight bom do pobre e o ausente. O toque com insight bom acontece quando o indivíduo reconhece que as crenças, que as obsessões, são não verdadeiras, ou provavelmente não verdadeiras. Já o toque com insight pobre, o indivíduo acredita que as crenças do transtorno são verdadeiras, são provavelmente verdadeiras. Tá? Então, por isso que o insight pobre é aquela pessoa que vai alinhar os objetos a fim de evitar a morte, uma catástrofe, e ela, na verdade, sente aquilo como uma verdade. Tá? Enquanto existem outras pessoas que têm bom insight, que sabem que é algo irracional, que não é contingente. Ok? E nós temos também o toque com um insight ausente, ou crenças delirantes, que acontece quando o indivíduo está completamente convencido de que as crenças do transtorno são verdadeiras. Então, ela não consegue diferenciar uma obsessão da realidade. Esse é o toque de insight ausente. Porém, ele é tratável. Nesses casos, especialmente, a medicação é imprescindível. Normalmente, quando as pessoas pensam em toque, a primeira coisa que vem na cabeça são aquelas pessoas com algum tipo de comportamento estereotipado, repetitivo, que parece um pouco estranho. Então, a pessoa que lava a mão várias vezes por dia, ou que passa álcool gel sempre que encosta em alguma coisa. A pessoa que passa protetor solar o tempo todo, várias vezes por dia. Quem não pode ver as coisas fora do lugar porque é como se existisse uma posição certa para cada um dos utensílios, ou uma combinação de cores super específica. Quem precisa pisar sempre no mesmo quadradinho do azulejo, ou então tem algum tipo de regra como se ela não pudesse pisar no rejunte, sabe? Entre um azulejo e outro. Pessoas que trancam a porta do carro, destrancam e trancam de novo. Isso também pode acontecer com as portas de casa. Então, pessoas que não usam as mãos para abrir portas ou para apertar o botão do elevador, não colocam a mão no corrimão da escada rolante. São comportamentos bem visíveis até para as pessoas que são de fora e acabam notando, nossa, acho que essa pessoa aí tem toque, o que ela está fazendo é um pouco estranho. Casos assim realmente são comuns, acontecem, mas os livros e a forma que o toque costuma ser ensinado para as pessoas acaba enviesando um pouco a visão dos profissionais para identificação, para o rastreamento do toque na vida das pessoas, na vida dos pacientes que as procuram. E aí tem uma coisa muito importante, pessoal. O que poucas pessoas sabem é que o toque pode ser sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto. O que importa, o que vai definir um pensamento como obsessivo ou não é o assunto, não é se é sobre contaminação, não é se é sobre violência, é a relação que a pessoa experimenta, vivencia com aquele pensamento. Se aquele pensamento é percebido como intrusivo, como indesejado, como incômodo, e ele é muito frequente, isso é o suficiente para caracterizá-lo como uma obsessão, ok? Às vezes nós ficamos muito apegados a questões de contaminação, de limpeza, de pensamento mágico, mas é plenamente possível que uma pessoa tenha uma obsessão com um assunto que é razoável, com um medo. A pessoa que experimenta esses pensamentos, independente do conteúdo, sempre vai percebê-los como sendo muito angustiantes, desconfortáveis, sem solução e normalmente leva a um looping
seja de pensamento ou de comportamentos que tentam resolvê-lo de alguma forma, não consegue, talvez momentaneamente gere algum tipo de alívio, mas esse pensamento sempre volta e essa volta gera muito sofrimento, pessoal, gera muito sofrimento. Então, olhem para mim, o que eu quero que fique muito claro. O que caracteriza o toque não é o assunto, mas a relação que a pessoa tem, tanto com o pensamento, seja ele sobre qual assunto for, e com o comportamento que ela emite, que ela engaja quando ela está sob efeito, digamos, sob influência desse pensamento, que é a obsessão. Há alguns anos atrás, se popularizou na internet um termo chamado de PIR-O. E as pessoas falavam muito desse tipo de toque como sendo um toque de obsessão pura, porque é como se as pessoas tivessem simplesmente as obsessões, que são muito angustiantes, muito desconfortáveis, mas não apresentassem nenhum tipo de comportamento compulsivo. E até mesmo quando nós olhamos para o DSM, existe lá aquela distinção, né, entre a presença das obsessões, compulsões ou os dois, sugerindo que pode haver a ocorrência deles separados, certo? Agora, pessoal, o que se observa na prática clínica é de que sempre existe um componente comportamental, mesmo em casos com obsessão. Só que, por não ser algo estereotipado, por não ser algo como os casos de livro, né, que são pessoas que fazem uma coisa sempre do mesmo jeito ou têm um hábito muito repetitivo, acaba passando despercebido. Em quase 100% dos casos, quem tem algum tipo de pensamento obsessivo tem sim alguma compulsão. Seja uma compulsão sutil, às vezes pouco frequente, porém ela é presente. Ah, mas como assim, Carlos? Como uma compulsão é pouco frequente, mas ela é uma compulsão? Compulsão não tem que ser muito frequente? Sim e não. Se nós pararmos para pensar de um ponto de vista funcional, a compulsão é um comportamento que visa neutralizar a angústia trazida pela obsessão. Então, funcionalmente, sempre vai existir uma compulsão no toque. Sempre vai existir. Talvez ela não seja tão prejudicial quanto a frequência da obsessão, mas ela é presente. E aí ela surge de formas muito sutis. Ela surge na forma de evitação da situação que é disparadora da ansiedade. Ela surge na forma de pesquisas na internet. Super sutil, pessoal. Ela surge na forma de conversas com outras pessoas sobre um assunto que ali perpassa o conteúdo da obsessão dela. Então talvez não sejam coisas muito estereotipadas, muito repetitivas, mas funcionalmente elas têm o mesmo papel de um comportamento compulsivo, que é a diminuição da angústia, a neutralização momentânea da obsessão. Ok? Então o que acontece? Tem se falado muito sobre o PIR-O. Realmente existem pessoas que têm uma relação muito mais complicada com os pensamentos do que com os comportamentos propriamente ditos que neutralizam a obsessão, mas é toque, tá? Então não existe essa subdivisão oficial entre toque e PIR-O. Quem tem predominantemente obsessões também tem toque, tá? Antigamente no DSM até existia uma subdivisão entre toques mistos, toques predominantemente obsessivos ou toques predominantemente compulsivos. Né? Hoje em dia não tem mais essa divisão. Eu pessoalmente gostava dela, mas eu não tenho que gostar de nada, né? Eu só tenho que aceitar e praticar. Antes de continuarmos, eu peço gentilmente o seu reforço positivo na forma da sua curtida nesse vídeo e da sua inscrição no canal, se ainda não é inscrito. Eu acho que sempre fica um pouco mais fácil falando com exemplos. E eu vou tentar sair um pouco aqui da norma, desses exemplos de livro, para tentar trazer como o toque, de fato, pode se manifestar de diferentes formas e menos estereotipadas no consultório. O que você pode observar, tá? Eu vou até usar o recurso aqui das minhas anotações, se vocês me permitem. Uma pessoa pode ter um toque relacionado a medo de ser um criminoso, dela descobrir que ela cometeu um crime, ou dela cometer um crime propriamente dito. Ela é invadida por esse medo,
ela vive ele como sendo muito angustiante, apesar dela ter certeza de que ela não cometeu um crime, ela se sente presa a esse pensamento, a um pensamento grudento, e é muito sutil, né? Porque tá dentro da cabeça dela, ela pode emitir alguns comportamentos para tentar neutralizar esse pensamento, mas talvez as outras pessoas não percebam. E aqui eu vou trazer alguns exemplos de comportamentos que têm o caráter compulsivo, mas que às vezes passam despercebido. Então, por exemplo, pode ser uma pessoa que evita sair para determinados lugares onde ela entenda que ela possa cometer um crime. Pode ser uma pessoa que, quando saia com os amigos, depois no dia seguinte, pergunte sobre o que aconteceu, se... sabe, isso é inclusive comum quando as pessoas bebem e tem aquele tipo de amnésia alcoólica que aí pergunta: nossa, eu não lembro de nada ontem, você pode me contar como é que foi? E aí as pessoas vão falando sobre o que elas se lembram. Esse relatar, contar do que se lembra, é uma forma para a pessoa com toque se reassegurar de que ela não cometeu um crime, de que ela não matou ninguém, de que ela não roubou nada, de que ela não tenha agredido ninguém fisicamente. Então é bem sutil. Um outro toque, uma pessoa pode ter o medo da falência. Ela pode ter o medo da falência e isso faz com que ela fique fazendo contas mentais para ver se o orçamento fecha. Ela sabe que o orçamento está fechando, ela sabe que ela ganha mais do que ela gasta, que ela economiza, mas ainda assim ela não para de fazer contas. E veja, é uma coisa racionalmente coerente, né? Se você não quer falir, você faz contas. Só que existe um limiar entre você fazer uma conta e aceitar o resultado dela, de você se sentir preso à preocupação, à obsessão de que você vai falir e ficar repetidas vezes em loopings fazendo essas contas, esses cálculos. Existem pessoas que podem ficar obcecadas com a ideia de que elas serão as responsáveis pela separação dos pais. Então ela tem a crença, tem a obsessão de que se ela não tratar os pais exatamente da mesma forma, isso vai causar a separação deles. Então é uma pessoa que vai criar formas de controlar o tempo e as coisas que ela faz com um pai e com a mãe, ou com uma parte da díade e a outra. E aí isso consome muito tempo dela, porque ela fica tentando controlar e administrar exatamente os minutos, e porque ela acredita que se ela não fizer essa distribuição de forma equilibrada, os pais podem se separar e a responsabilidade será delas. Repara que, de novo, não tem uma relação direta entre o tempo que ela despende em minutos, em segundos com uma das partes, o número de coisas que ela faz e a separação dos pais. Mas ela sente isso como verdade. E repara que esses exemplos, pessoal, eles não vêm escritos em livros. Mas nós observamos isso na prática clínica. Toque de traição. Uma pessoa que tem medo da possibilidade de trair uma pessoa. Mesmo não querendo e não sentindo vontade de trair, ela tem esse medo. Então é uma pessoa que pode acabar evitando olhar para outras pessoas, com medo de que ela se sinta atraída, ou com medo de que isso signifique uma própria traição. Toque de orientação sexual. Pessoas que têm um medo de descobrir que, na verdade, elas têm uma orientação sexual diferente da real preferência sexual delas. E isso leva a uma série de verificações ou evitações. Por exemplo, ela pode se expor propositalmente a conteúdos adultos para verificar se elas vão ter uma resposta sexual de excitação ou não. Elas podem evitar o contato visual, a proximidade com pessoas que tenham uma orientação sexual diferente da dela, pelo medo de que ela possa se sentir atraída. Esse tipo de toque é mais comum em homens, tanto heterossexuais como homoafetivos. Os casos mais fáceis de perceber normalmente são esses que a gente logo de cara nota que não existe uma relação direta entre o comportamento e a obsessão. Já os casos mais difíceis são esses em que há uma relação entre a obsessão e o comportamento, que foi o caso, por exemplo, da pessoa que tem a obsessão com a falência. É bem coerente a pessoa ter o medo e fazer o comportamento. Já no caso da separação dos pais, não existe essa coerência. Então, o psicólogo precisa ficar bem atento sobre o caráter funcional da obsessão, né, do pensamento, pode ser coerente com a compulsão. Será que existe um equilíbrio entre a preocupação e o comportamento?
Ou será que existe esse pensamento, essa preocupação, e existe uma repetição insana, uma repetição exagerada do comportamento que, em tese, seria coerente se a pessoa fizesse uma vez? Não existe esse equilíbrio? A pessoa está repetindo, repetindo, repetindo de uma forma que não tem fim? Opa! Então isso não é uma preocupação, isso é toque. Porque tem a obsessão relacionada à falência e existe a compulsão da verificação de planilhas, de cálculos, da abertura do aplicativo do banco, dificultantes, portanto, do diagnóstico. A sutileza dessas compulsões, o apego a casos de livro, que são bem estereotipados, e a confusão com transtornos de ansiedade, principalmente com o TAG, muito comum. No TAG, existe a preocupação, existe a aflição com a preocupação, no entanto, são preocupações que são bem razoáveis. No TOC, os pensamentos também podem ser preocupações razoáveis, no entanto, eles levam a vários comportamentos de verificação, de checagem, de reasseguramento que não são coerentes com o TAG. Eles são claramente exagerados, eles não resolvem a situação, eles não resolvem a preocupação. E o tratamento para o TOC é o que nós chamamos de terapia de exposição e prevenção de respostas. Algumas estratégias para determinados tipos de TOC, principalmente aqueles que são predominantemente obsessivos, envolvem também estratégias de desfusão cognitiva, aceitação e mindfulness. E, em alguns casos, também se faz o uso de medicações. Que tipo de psicólogos costumam oferecer esses tratamentos? Então, psicólogos comportamentais, terapeutas cognitivo-comportamentais, terapeutas ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, e também psicólogos que trabalham com prática baseada em evidências. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram que eu aprofunde algum assunto, por favor, deixem uma sugestão nos comentários. Tchau, tchau, até logo!